Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um vídeo trazendo para vocês aqui o que eu gostaria que a Blockis fizesse pós os Cavaleiros de Ouro e os Cavaleiros de Bronze de Champion Class. Então eu vou falar aqui o que eu gostaria que ela lançasse e vocês aproveitem e deixem os comentários aí, porque a galera da Blockis sempre está acompanhando aqui o canal e lendo aqui as sugestões, beleza? Então deixa o seu like, se você não está inscrito e bora para mais um vídeo. Bom, a gente sabe que o próximo lançamento será o Shun e já meio que a gente já sabe que o Shun vai vir com outros dois Cavaleiros de Ouro, né? E sendo que fazem ligações diretas com o Shun, sendo o Chakra de Virgem, pois o Shun é o seu sucessor, e o Afrodite de Peixes, já que é o seu arqui-rival, né? O seu inimigo ali, é um dos combates mais insanos que o Shun tem ali com o Afrodite, né? Então a gente teve, por exemplo, o Seiya, que teve dois personagens que lançaram junto com ele, né? Mesmo que o Aldebaran tenha tido uma diferença de um mês, mas foi um lançamento da mesma wave, que foi o Aioros, já que o Seiya é seu sucessor como Cavaleiro Sagitário, e também tivemos o Aldebaran, que é onde o primeiro embate ali do Seiya. Ah, mas poderia ter vindo o Aioria. Gente, Aioria, Mu e Miro foi a primeira wave, foi para fazer a exclamação de Athena e foi meio que para ver a reação do público, né? Já que a Blockis estava chegando ali com o CDZ pela primeira vez, certo? E deu super certo, né? Então, que a Blockis cresceu bastante, tá com bastante novidades aí e foi uma grande evolução. Nós tivemos Yoga, que teve o Camus como ali junto da sua wave, sendo que ele é o mestre do Yoga. Yoga enfrenta ele e também é o sucessor do Cavaleiro de Aquário, certo? Se não tivesse lançado o Miro poderia ter vindo nessa mesma wave, beleza? Depois tivemos o Shiryu de Dragão. Tivemos dois personagens ali junto com ele. Ah, ela poderia ter lançado o Doku junto, mas se vocês forem acompanhar, a Blockis geralmente lança na wave 3 personagens, ela não lança mais de 3. Então ela lança sempre 3 personagens dentro dessa wave. Então tivemos ali o Shiryu com Máscara da Morte, que é assim, o maior inimigo, e o Shura de Capricórnio também, que faz também uma referência à batalha do Shiryu contra o Shura, e principalmente o legado que o Shura passa para o Cavaleiro de Dragão, que é Excalibur. Então, os dois personagens se conversam, certo? Não é um lançamento aleatório, simplesmente tem uma relação. Depois tivemos o próprio Ikki e Saga de Gêmeos, né? Que também são dois personagens que se conversam, certo? Já que tem aquele grande embate ali, aquela grande combate, que para mim é uma das melhores ali no final da Saga do Santuário. Então, tivemos esse embate do Ikki contra o Saga. Mas antes do Ikki tivemos o Seiya Pog, que são os itens exclusivos que a Blockis faz com os Cavaleiros de Bronze com as armaduras douradas, beleza? Depois do Ikki e do próprio Saga, que teve o lançamento, foi mais ou menos ali por maio, mais ou menos, né? A Blockis lançou o Yoga de Aquário Champion Class Exclusive, que foi um item lançamento exclusivo no Anime Friends, algumas semanas atrás. Tem review dele no canal e também tem um tour que eu fiz lá no stand da Blockis, no Anime Friends. Mais uma vez agradecer a equipe Blockis aí, beleza? Tem um review dele no canal. E então foi lançado o Yoga Pog. Mas aí vocês vão perguntar, pô, e o que vem depois? Vamos lá. Já foram mostrados os protótipos do Saga, Shura e Camus, Surplice no ano passado na CCXP, que eu fui também lá para mostrar para vocês. E apareceu também no evento da China. E tinha um banner deles já coloridos, né, pintados, finalizados, mas não lançaram ainda. Então eu acredito que eles possam ser, mas eu acredito que o Doku vai vir junto com eles. Acho que o Doku vai ser um lançamento mais isolado. Seguindo isso aí pela lógica, a gente sabe que ela vai iniciar a Saga de Hades. Já tem um Surplice, então ela pode, acredito que vai ser mais pro ano que vem, tá? Ela pode estar dando a continuidade com a Saga de Hades, com esses 3 Surplices, às vezes lançando eles no final do ano ou no início do ano que vem, e aí dando continuidade e trazendo os Bronze, versão V3, as Final Armors, e vai ser muito bonito, certo? Mas, como a gente já sabe que vai acontecer isso, de certa forma, existem personagens que são um pouco deixados de lado, mas a gente gostaria que trouxesse, porque são muitas... porque toda a mídia de CDZ sempre começa com base em Hades. Os mangás, seja ele canônico, que a gente vê na X-Men, Saga de Hades. Saga de Zeus, Saga de Hades. A gente sempre tem isso. Porque ela foi uma saga que foi muito aclamada pelo público, porque a gente só conheceu ela pelo mangá e depois ela teve animação, então ficou aquela coisa muito em cima. Mas eu vou citar aqui alguns sets que eu gostaria que a Blockis fizesse. Já começando aqui, porque muita gente fez algumas IAs no modelo Blockis dos Cavaleiros de Prata. Esse seria legal, ela fizesse uma wave com 3 personagens, ali o Mishi, Moses
e Asterion de Cães de Caça, depois o Babel de Centauro ali, fazendo referência aos cavaleiros na batalha contra os Cavaleiros de Prata, ali no início, do mangá, da obra original, que é o que a Blockis vem trabalhando com a obra original, com a obra do mangá. Então seriam as versões do mangá. Além disso, também, os 7 Cavaleiros de Prata, seria interessante se ela trouxesse os Cavaleiros de Bronze secundários, Jabu, It, Nat, Ban, e o Gek. O Gek já teria uma base que seria o corpo do Aldebaran Champion Class, mais robusto. O Ban de Leonete seria uma escala um pouquinho maior do que os outros, quase do tamanho do Gek. O Jabu, It, Nat seriam ali na mesma proporção do Seiya, Shiryu e os Cavaleiros de Bronze ali, beleza? Mas seria bastante interessante se elas trouxessem esse set. Daria pra gente fazer a Guerra Galáctica. Mas para fazer a Guerra Galáctica, a gente precisaria de um outro set para complementar os Cavaleiros secundários, que seriam os Cavaleiros de Bronze com as primeiras armaduras. As armaduras que a gente tem dos Cavaleiros de Bronze que a Block está lançando fazem referência à saga de Poseidon. Então seriam como se fossem as primeiras do Seiya, do Shiryu, seriam as V2 do anime. E as V2 do mangá do Ikki, Shun e Yoga são as V2 do anime. O interessante é trazer as primeiras armaduras, as primeiras versões ali, fazendo referência à Guerra Galáctica. Mas eu vou dar destaque aqui a um set que eu acho que seria um dos mais bonitos que a Blockis poderia fazer, seria o set dos Generais Marinhos. Esse seria incrível. Bom, ela lançaria 2 em 2, certo? Um ali ou outro acabaria sendo um lançamento isolado, concordam? E fizessem duas versões de Poseidon, uma versão plain junto com o trono, aí ele seria interessante se viesse essa caixa preta. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que seria, se você fosse para você escolher entre o Poseidon com armadura e o Poseidon plain, qual que você iria optar? Pelo Poseidon com armadura. Então o adicional a mais, o extra a mais que seria chamativo para a versão plain seria o trono. Então viria o Poseidon plain com o trono numa caixinha preta assim exclusiva. Igual os cockpit do Evangelion, que vem uma caixa assim, que são as caixas parece que são mais exclusivas, são itens exclusivos, diferenciados, especiais. Então seria interessante se ela fizesse a versão do Poseidon plain com o trono, iria ser o chamativo. Então você vai, pô, quer deixar um Poseidon com armadura, sentado no trono, eu vou pegar isso aqui. Então seria bastante interessante. E nessa mesma wave ter a Athena plain. Aí a Athena plain viria, você poderia montar ela só com a roupinha dela, o pijaminha dela lá, a camisola dela, ou também com os adornos que ela vem, né? Ela já viria com Baco, mas tipo assim, aquela tiara, aquela proteção na barriga, né? Aquele cinturão e tal, seria interessante, seria muito interessante se ela fizesse isso. E eu acho que seria um dos itens mais vendidos, um dos sets mais vendidos da coleção, porque a galera tá cansada de Saga de Hades. A gente quer coisas novas, né? A gente quer novidades, a gente tá cansado da mesmice. Santuário, Hades, Santuário, Hades, a gente quer Poseidon. Isso a gente fala isso porque quando teve o anúncio do mangá Rise of Poseidon, dando destaque aos marinos, a gente ficou muito empolgados, pois é um mangá muito atrativo, chamativo, que a gente espera que chegue logo no Brasil pra gente conseguir acompanhar ele todo traduzido, beleza? Bom, esse é o vídeo de opinião que eu gostaria que a Blockis fizesse para a coleção, que eu acho que muitos vão concordar comigo. E aí, quero que vocês comentem aqui se vocês concordam com essa ministinha, se seria interessante esses lançamentos, ou se você acha que ela deveria trazer outros. Comenta aqui o que vocês gostariam que o Blockis lançasse de CDZ. Às vezes até, quem sabe, versões especiais dos Cavaleiros de Ouro, quem sabe, no mesmo formato dos POGs. Seria interessante ou não. Deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e até a próxima. Fui!